Prezados irmãos, nossos votos de muita paz, mais uma vez estamos aqui para o programa Estudando Emmanuel. Agradecemos a presença de todos e vamos hoje ler mais uma lição importantíssima do livro Vinha de Luz, do Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Leremos e depois comentaremos. É o capítulo 51 do Vinha de Luz, Não se envergonhar. Porque qualquer que de mim e de minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Jesus está em Lucas, capítulo 9, versículo 26. Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos, tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões, atrabilários e irracíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa, e quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem, na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumo redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação em preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Muitos infantis, o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com o pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o Mestre, na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas, das quais cada contentor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se perde o crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Emmanuel. Muito bem, meus irmãos, é uma lição muito importante para a divulgação da própria doutrina espírita e do próprio cristianismo. Um e outro representa ser o mesmo, não é? Tem o cristianismo e a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Nós que nos apegamos a palestras, realmente é uma tarefa nossa divulgar a doutrina espírita. Percebo de fonte segura, de experiência própria, que se nós não tentarmos, pelo menos, cumprir aquilo que falamos, ou não tomarmos aquilo que estamos expondo para nós mesmos, nós estaremos logrando a nós próprios. Importante
quando se faz uma divulgação das palavras de Jesus ou da própria doutrina espírita, darmos uma palestra, uma explanação do Evangelho de maneira simples, que seja inteligível a todas as pessoas. De nada adianta palavras rebuscadas. Emmanuel fala aqui do teatralismo que muitos fazem, na modulação de voz diferente, na própria gesticulação, na própria fisionomia, demonstrando realmente que a pessoa está, na verdade, colocando sua vaidade para fora. Mas a palestra ou a divulgação, ela deve ser simples, porque Jesus falava de maneira simples, sem perder a simplicidade. Falar de maneira simples não significa tirar trechos importantes da mensagem, conceitos importantes e profundos, mas tentarmos falar com simplicidade sem perder a profundidade. Isso é muito importante mesmo. Jesus deixou a recomendação: bendito daqueles que não se envergonharem de mim. Significa que diante de qualquer questão da existência, nós temos sim que pensar em Jesus, se isso seria feito como Jesus faria, e, se possível, falar para as pessoas com quem estamos lidando sem nenhum tipo de constrangimento. Falar de Jesus é falar da luz, é falar da verdade, mesmo que as pessoas não entendam ou que nós sejamos motivos de chacota. Fiquemos firmes na mensagem redentora do Mestre amado, exemplificando em nossas vidas aquilo que nós necessitamos. Porque realmente o exemplo é que conta. Aquilo que nós levamos em nossos corações. E aquelas pessoas que estão ouvindo a mensagem dada de maneira correta, de maneira simples e profunda, elas sentirão no coração que a pessoa está falando com sinceridade e com amor. Se fala somente ao nível intelectual, quem ouve também sente e sai da palestra, como disse aqui Emmanuel, mais exasperado do que quando chegou. A palestra ou a divulgação tem que levar otimismo, um otimismo realista. Deve levar consolação, esperança, deve acrescentar conhecimento, mas que esses conhecimentos não sejam um desfile intelectual por parte de quem divulga, seja um conhecimento absorvido por aquele que ouve. Belíssima mensagem de Emmanuel. Gostaria de agradecer a todos. Voltamos no novo programa. Muita paz. Fiquem com Deus.